também chegou já. A Ana já também chegou? Ah, que bom, Ana, boa tarde. Boa Professora tarde. Ana. Eu não quis perturbar a conversa de vocês, mas Ah, uma imagina. boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde. professora. Boa tarde. Minha A Lu... mestra, a Oh, Lucélia é meu. mestra. Não, minha mestra, você. a Rabina Lucélia. Ô, Tonho. Ah, pode deixar que nós vamos fundar uma pentecostal espírita. E eu e ela vamos pastorar. Ave Maria. Oh, Deus. A Lúcia já chegou ainda não? A Lúcia não, né? Nem o Vitor, nem o Carlos. A Lúcia é a nossa sacerdotisa. É, tá cheio de É celebridade aqui. verdade. O Tonho é as dele, gente. Me mata de rir. Não É, tô esse trem é demais. contando. É Aqui tem demais mesmo. pastora, tem sacerdotisa, tem tudo. Rabina, que mais, hein? Tem de tudo. Bom, pessoal, vamos começar então a reunião. A gente já são 5 horas e 3 minutos. Eu vou pedir para a professora Ana, então, iniciar com a prece, por favor. Vamos lá. Vamos então elevar os nossos pensamentos, trazendo a figura de Jesus em nossas mentes, pedindo aos espíritos amigos desse nosso estudo que nos orientem, que inspire o Hernani para que ele possa dar tudo que ele tem de melhor, que a gente sabe que ele tem muito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E assim, unidos com um único objetivo, iniciamos os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Que essa paz reine entre nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, obrigado, Ana. Pessoal, boa tarde a todos, agora oficialmente. Estamos aqui em mais uma reunião do NEP, juntos tentando estudar e compreender um pouquinho dos ensinamentos, né, deixados através do Evangelho do Cristo, e nesse esforço que a gente está fazendo aí todos os domingos. Espero que a gente consiga, né, subir mais um degrauzinho aí no nosso conhecimento e na nossa melhora espiritual também. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade naquela proposta de, antes de a gente começar a estudar os Atos dos Apóstolos, propriamente dito, a gente fazer essa prévia, estudando aqueles que tiveram à frente da igreja primitiva, os apóstolos, os principais discípulos, evangelistas. Então, conforme aquela ordem que o Ramon colocou lá no grupo, nós vamos estudar os apóstolos, né, essas personagens, para depois a gente entrar no estudo do livro que nós nos propusemos estudar junto. A semana passada no estudo anterior, o Ramon falou sobre o Tadeu, sobre o apóstolo Tadeu, e hoje nós vamos falar sobre o evangelista Lucas. E é interessante que eu até comentava com o Ramon hoje, pela manhã, até uma vez a gente teve uma conversa com a Silvia, acho que a Silvia perguntou para nós se Paulo era apóstolo, né? E
E a gente falou que Paulo era apóstolo, porque ele substituiu Judas. E parece que ela perguntou se Lucas era, e nós demos uma informação para ela que Lucas também era apóstolo. Mas essa informação está errada, viu, Silvia? Ele, apesar da grande presença que ele teve no Novo Testamento, Lucas, ele não foi apóstolo. Ele nem sequer conviveu com o próprio Cristo, né? Ele e Marcos, eles não conviveram com Jesus. Então, ele é um discípulo, ele é um evangelista, mas ele não foi um dos 12 que estiveram com o Cristo na propagação direta do evangelho e da convivência com ele. Apesar que Paulo foi um apóstolo também e não conviveu com ele, né? Paulo também não é, desculpa interromper, só aproveitando que foi eu que falei a bobagem, né, Hernani? Que ele era, né? E o Paulo também não é, né? Os dois que foram substituídos, que foi o Tiago e o Judas Iscariotes, eles foram substituídos por Matias e por Judas Barsabás. A gente vai ver isso lá no Atos dos Apóstolos. Mas não foi Lucas, né? Isso. A gente deu essa informação. É bom a gente... Parece que a Lucélia levantou a mão. Quer falar alguma coisinha, Lucélia? Realmente o Paulo, ele não foi apóstolo. Apóstolo significa mensageiro, né? E Paulo se designou apóstolo, mensageiro, mas ele não fazia parte dos 12. Inclusive, Eusébio de Alexandria comenta, né, no livro dele, que estava bem perto dessa época, que alguns cristãos não aceitavam essa designação de apóstolo, né? A meu ver, não tem nada a ver. Mensageiro, talvez a discordância foi no fato de não fazer parte dos 12, né? Justamente. Apóstolos, não é? É isso mesmo. Ele é chamado... É claro que depois você vai abordar isso no seu estudo, né, Lucélia? Paulo. E hoje, no estudo que eu vou fazer de Lucas, praticamente não tem como não falar de Paulo, né? Depois vocês vão ver no decorrer do estudo aí que é praticamente impossível falar de Lucas e não falar de Paulo. Essa amizade, ela transcende todo o tempo e espaço, ela é maravilhosa. E Hernani, Ô, Roque. Tudo bom? Tudo bem? Eu posso dar um pitaco aqui? Opa, pode sim. Não, sobre saudade Paulo. Do Roque. Tá com saudade de ouvir o Roque falar aqui. Coisa boa. Um prazer estar com vocês, pessoal. Só falando sobre até Paulo e Lucas. Paulo a gente vai conhecer, né, como vai ser a Lucélia que vai falar. Vai. Então é interessante porque tem Paulo e Estevão, a gente vê como entrou, né, como Paulo de Tarso entra na história, né, do cristianismo. E Lucas, quem leu há 2000 anos, a gente também encontra ali toda... Eu acredito que você vai falar, eu já estou até atravessando, desculpa, Hernani. Imagina. Quem lê ali há 2000 anos, vê como que Lucas, né, passou a conhecer os discípulos, né, de Jesus, né? É só para dar, porque eu acredito que você vai falar sobre isso, né? Sim. Então, Legal. quem lê há 2000 anos e lê Paulo de Tarso, fica claramente, linda a história do conhecimento, vamos dizer, da introdução desses discípulos, né? Lucas, Marcos e também Paulo de Tarso, quem lê esses livros, né? Que para mim, são gloriosos para conhecimento da época de Jesus. Muito. Obrigado, Roque. Acho que a Ana também levantou a mão. Ou não, Ana? Não? Ô, Ana, tá mudo, viu, Ana? Só abrindo um parêntese, desculpa, gente, para deixar bem claro a diferença entre apóstolo e discípulo. Rapidinho. Sim. Os discípulos foram aqueles que conviveram diretamente com Jesus. A palavra discípulo quer dizer aluno, né? Alunos do mestre.
E os apóstolos são aqueles que deram continuidade aos ensinos de Jesus e que alguns dos apóstolos não foram discípulos, não conviveram diretamente com o mestre. Só isso. Joia, ótima definição. É que comumente a gente percebe como apóstolo aqueles 12, aqueles que Jesus escolheu para junto com ele disseminar a boa nova, né? E que depois, com a morte de Jesus, foram substituídos. Mas sem dúvida a definição da Ana amplia muito mais essa visão, né, de discípulo e de apóstolo. Bom, eu vou começar então aqui com os slides que eu fiz, pessoal. Eu estava pensando o seguinte: como, de repente, alguma coisa que vocês pensarem vai ter um complemento de um slide meu na sequência, eu vou pedir assim para a gente deixar para o final alguma dúvida que vocês tiverem, fazer uma anotaçãozinha aí, e no final eu vou abrir um tempinho para a gente comentar alguma dúvida. A não ser que seja alguma coisa assim que se falar, não pode deixar passar mesmo, aí vocês levantem a mão, o Ramon vai estar aí atento também, pode me dar um alôzinho. Pode ser assim? Porque eu queria fazer um estudo bem enxuto para ficar participativo, mas no decorrer do estudo eu percebi que, que esse Lucas, ele é uma alma fabulosa, gente. Não teve como fazer um estudo muito enxuto. Vocês me desculpem, mas eu acho que é necessário. Eu vou pedir para o Ramon, então, passar para o próximo slide. E eu vou pedir para a Lúcia, a nossa oradora oficial, ler para nós. Pode ser, Lúcia? Claro, com o maior prazer. Vamos lá, então, pessoal. Você vai ler todos, viu, Lúcia, até o final. Ok, aí você só... Prepara. Se eu leio um, aí você vai fazer o comentário, né? Isso. Tá, então vamos lá. Lucas, o evangelista, do grego antigo, Loukas, segundo a tradição, o autor do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos, o terceiro e quinto livros do Novo Testamento. Chamado por Paulo de o médico amado em Colossenses 4,14, foi um dos cristãos do primeiro século que conviveu pessoalmente com os 12 apóstolos. Lucas foi um médico grego que viveu na cidade grega de Antioquia, na Síria Antiga. Na verdade, não parece ter sido de nascimento judaico. Ele não foi testemunha ocular dos acontecimentos que narra no Evangelho, em Lucas, capítulo 1, versículo 2. Embora isso não exclua a possibilidade de ter estado com os que seguiam a Jesus Cristo. A primeira referência a Lucas encontra-se na epístola a Filemon, de Paulo de Tarso, no versículo 24. É mencionado também na epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, bem como na segunda epístola a Timóteo, em capítulo 4, versículo 11. A segunda menção mais antiga a Lucas encontra-se no prólogo antimarcionita ao Evangelho de Lucas, um documento que já foi datado do século II, mas que recentemente já é considerado como do século IV. Isso, obrigado, Lúcia. Bom, pessoal, fazendo uma pesquisa em Lucas, o que mais me chamou a atenção dele não foi nem essa questão dele ser médico, né? Desse status que ele tinha, e a gente vai ver depois, mais para frente um pouquinho, que o mais importante dele foi a abnegação que ele teve juntamente com Paulo em torno do compromisso com Cristo, do amor, né? Mas não tem jeito a gente não fazer algumas considerações, né, sobre, vamos dizer assim, as origens dele, né? Então já foi falado aqui, está escrito que Lucas foi um evangelista, né, grego da Síria antiga. Uns falam que ele chamava Lucano, que esse Lucas veio em consequência aí do nome Lucano. Ele realmente era médico, tá? E
ele não foi testemunha ocular, tudo que ele escreveu foi em decorrência de outras pessoas que tiveram contato com Cristo e com os feitos de Jesus, né, e que relataram isso para ele, direta ou indiretamente. Como ele era grego, ele era um gentil, né, ou um pagão. Se a gente for ver essas palavras, pagão e gentil, elas são sinônimas, né? A diferença de pagão e de gentil, que pagão, ele era politeísta, né? Ele tinha vários deuses. Os romanos tinham vários deuses, eles faziam umas festas diferentes, né? Tinham uns rituais. E os gentios eram aqueles que acreditavam em Deus, mas não tinha uma definição muito específica. Então, os dois vocábulos aí são parecidos, né? Os gentios, a diferença deles para os judeus é que eles tinham hábitos alimentares diferentes, né? Eles não eram circuncidados também e não guardavam o sábado. Então, até tanto que a gente usa hoje em dia a palavra gentil, né? Para a gente definir uma pessoa que é uma pessoa bondosa, que é uma pessoa amistosa. Você fala, essa pessoa é um gentil, né? Então, um gentil parecia ser uma pessoa assim bem, bem livre. Ele não era muito apegado a certos atos exteriores, né? Bom, basicamente esse primeiro slide aí é isso que eu quis mostrar para vocês. Ramon, pode pular para o outro, para a Lúcia ler, por favor. Tá. Ana, sua mãozinha está levantada, você quer falar ou só esqueceu de baixar? Aí. Eu esqueci de baixar. Tudo certo. E eu levantei. Pode falar, Lúcia. Só para esclarecer a parte que fala aí dos marcionistas. É bom esclarecer que na época existiram várias facções de cristãos, cada um interpretando a mensagem de Jesus de alguma forma. O marciano, ele rejeitou praticamente o Deus de Israel, né? Ele disse que aquele Deus era do mal. Ele foi considerado até um herege, mas ele é importante porque ele formou um cânon bíblico, e no cânon bíblico que ele tinha, estava incluído Lucas e as 10 epístolas de Paulo. Então, hoje, os historiadores recorrem a Marciano para ter mais ou menos uma noção de como foi formado o cânon bíblico. Não é? E só uma outra coisa. Lucas escreveu para os gentios, para todos aqueles que não eram judeus. Né? A confusão começa aí, né? Porque os judeus tinham as leis de Moisés e os gentios não, né? E teriam que se harmonizar. À medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo como isso pesou muito, muito na formação do cristianismo. Não pode esquecer esse ponto. Sem dúvida. Obrigado, Célia, pelo adendo aí. Lúcia, fica à vontade quando quiser. Vamos lá. Eu não vou falar os capítulos e versículos, não, viu, pessoal? Não precisa. Porque senão vai ficando cansativo. Vamos lá. Tradições mais tardias desenvolveram-se a partir daqui. Epifânio de Salamina assegura que Lucas era um dos 70 discípulos. J. Wenham assevera que Lucas era um dos 70, um dos discípulos de Emaús, parente de Paulo e de Lúcio de Cirene. Nem todos os acadêmicos têm tanta certeza disso. Outros pensam que foi um daqueles gregos que desejavam vê-lo. Certo. Bom, pessoal, essa menção aí que
Lucas poderia ser um dos 70, no meu ponto de vista, ela não tem fundamento, não. Porque Jesus, ele não pode ter sido um dos 70, porque Jesus envia os 70 quando ele ainda estava vivo, né? Para evangelizar, para sair e evangelizar. E Lucas só veio a conhecer a igreja, né, do caminho, quando ele tem o primeiro contato lá na igreja de Antioquia. Jesus já tinha morto, Paulo já tinha passado, Saulo já tinha começado a perseguir, né, os cristãos, já tinha ficado um tempo no deserto, e só depois que Lucas foi conhecer os homens do caminho. Então, essa questão aí dos 70, eu acho muito descabida, não vejo muito cabimento nela, não. E acho que é isso, só isso não tem muito que a gente divagar, não. Os discípulos de Emaús também, foi logo após Jesus ter aparecido para Madalena, né? E quando eles têm aquela informação, os discípulos estão caminhando lá e aparece um peregrino que começa a falar com eles, e depois que eles percebem que é o Cristo que andava com eles. Então é logo também após a ressurreição, então ele não pode ser um desses também. Porque senão, no meu ponto de vista, isso aí já constaria nos evangelhos, ou mesmo nos relatos aí, né, da doutrina espírita, nesses romances principais. Bom, vou pedir para passar para o próximo slide. Isso. Bom, sobre esse livro aí, gente, chama Médico de Homens e de Almas. Essa é a autora aí, ela chama Taylor Caldwell. Eu fazendo minhas pesquisas, eu me deparei com esse livro. E eu concordo que esse livro me chamou muita atenção, apesar de muitas coisas deles destoarem completamente do que fala o livro Paulo Estevão e até a própria Bíblia, né? Mas é um livro interessante, sabe? Porque a autora fala que ela demorou 46 anos para escrever esse livro e que ela leu mais de 1000 livros para escrever. Ele é um romance que ele conta a história de Lucas desde a sua infância, porque em todos os relatos que você vê, começa a partir do momento que ele conhece os homens do caminho, né? E esse livro, ele traz alguma coisa sobre a infância de Lucas, e eu achei interessante que muita coisa faz sentido, e eu queria trazer para vocês, tá? Depois desse livro está na internet, gratuito em PDF, quem de repente tiver interesse pode buscar lá para dar uma conferida. E o que fala esse livro? Fala o seguinte, que Lucas, ele era um menino, né? Que ele era filho de um arquivista chamado Enéas. Esse arquivista, ele tomava conta da parte dos livros de um governador de Antioquia, na Síria, que chamava Diodoro. E a mãe dele chamava Íris, a mãe. Eles eram servidores, tá? Desse governador. E esse governador também tinha escravos, mas no caso, o pai de Lucas, que eles chamavam de Lucano lá, ele era um arquivista. E conta nesse livro que em toda a refeição, esse Enéas, que seria pai de Lucas, quando ele ia tomar o vinho, ele enchia a taça do vinho e fazia para fazer uma reverência, ele derramava um pouquinho do vinho, né, cuidadosamente, e falava em voz baixa, para o Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido, quem que era, né? Onde o Lucas perguntou para ele, né? Aí ele falou que esse Deus desconhecido era um Deus que ele era diferente de todos os deuses, né? Que ele já tinha ouvido falar desse Deus, ele não sabia explicar muito, mas sabia que ele era um Deus muito diferente dos deuses dos romanos. E uma vez Lucas ele era amiguinho, ele estava com 10 anos de idade, ele era amigo da filha desse governador, desse tribuno romano que chamava Deodoro. A filha dele era um pouquinho mais nova que Lucas, chamava Rúbria.
E eles brincavam muito juntos. Eles moravam um pouco afastados, assim, tipo uma chácara. E essa menina, ela tinha uma doença, eles chamavam de doença branca, que no caso hoje a gente sabe que é a leucemia, né? E quando ela dava umas crises, né? Ela ficava muito de cama. E um dia o Diodoro sai no pátio, assim, ela estava nessas crises, e ele vê uma pessoa, assim, debaixo da janela da filha dele, e, e ele vê que é Lucas. Aí ele vai e fala: Lucas, o que você está fazendo, né? Aí ele pegou e falou assim: eu estou rezando para o Deus, estou rezando para Rúbia. Aí o Diodoro perguntou assim: e você reza para qual Deus? Ele falou assim: para o Deus desconhecido. Aí falou: quem que é esse Deus desconhecido? Ele falou: meu pai que fala desse Deus desconhecido. E ele tem um poder muito grande e eu sempre rezo para ele. E eles começaram a conversar, né? E conversa vai e a conversa fluindo. E ele pergunta assim para Lucas: Lucas, o que você quer ser quando crescer? Aí ele falou assim: eu quero ser, não, eu vou ser um médico, né? Eu vou estudar em Alexandria. Aí ele pegou assim: ah, que legal, né? E seu pai já sabe disso, né? Aí ele fala assim: acho que não. Aí ele fala assim: vamos fazer o seguinte, eu vou te levar até na sua casa. E ele leva esse menino e chega lá. Ele não era normal, né? Um governador ir na casa do servidor. E ele fala: Enéas, você sabe que o seu filho tem vontade de ser médico? Aí o Enéas fica quieto, né? Ele fala assim: pois ele vai ser um médico, tá? Quando chegar na idade, pode ficar tranquilo que ele vai estudar em Alexandria. Mas até ele fazer a idade, ele já pode tomar todo o conhecimento com o meu médico particular, que era um escravo dele, que chamava Kepta. Esse Kepta era tipo um mago. Ele fazia usava muito planta, né? Nos seus medicamentos, e tinha um conhecimento assim fabuloso esse Kepta. E com esses ensinamentos, esse Kepta pegou um amor muito grande por Lucas, e uma certa conversa dele, eles conversaram sobre esse Deus desconhecido. E esse Kepta disse para ele, né, profetizou que esse Deus desconhecido foi um que morrera na cruz, mas que estava vivendo agora no mundo conosco, e levar-nos-á para a vida eterna, e não haverá mais morte, mais júbilo. E isso ficou muito forte em Lucas, né? E com o passar do tempo, ele fica um jovem, vai adquirindo conhecimento e pega um grande amor por essa Rúbia, que era a filha do governador, e ela por ele também. Mas em determinado momento, essa doença dela, que era muito séria para a época, ela morre. E Lucas fica revoltado. E ele diz assim: por enquanto eu tiver minhas forças, eu vou ser um médico para vingar. Toda vez que Deus, esse Deus mau que leva os homens e os animais, quiser levar uma pessoa, eu vou fazer de tudo para ela viver. E chegada a idade, se matriculou em Alexandria, né? O pai dele morre e ele tipo é que é adotado por esse governador Diodoro, e que dá todo o suporte para ele. E logo de início ele se destaca como médico, e, e começa, né, a ser muito conhecido. Ele recebe propostas para trabalhar em Roma, na capital, mas ele prefere trabalhar nos navios. E trabalhando nos navios no Mediterrâneo, as pessoas que eram ricas ele cobrava, e as pessoas que eram pobres ele ajudava. E é interessante que conta nesse livro que numa das viagens ele conhece aquele soldado que tem um servo que está doente. Em uma das embarcações ele entra, conhece esse soldado, e esse soldado fala para ele que conheceu Jesus e que ele estava um dia com um servo seu muito doente, e Jesus estava na cidade. E ele procura Jesus, e Jesus rapidamente se predispõe em ir até a sua casa para curar, né, o seu servo. E ele diz: ó, eu não sou digno que entre nas minhas casas. Diga, né, para que ele seja curado, e ele será. E Jesus dá essa determinação,
e ele volta para casa, o seu servo está curado. Ele diz que nunca viu um rosto tão sereno quanto o do Mestre Jesus. E ele relata também nesse livro o encontro que ele teve com o jovem rico, que uma tempestade que teve, ele estava no navio e teve que atracar num pequeno porto. E quando estava de manhã, que o mar ainda continuava revolto, ele viu um navio muito lindo do seu lado. E quando ele sai na proa para olhar esse navio, o capitão desse navio andava de um lado para o outro, e ele chamou, falou: o que está acontecendo, né? Ele falou: eu estou com o meu amo aqui, que está muito doente. Aí ele falou: eu sou médico, posso ir até aí? Ele falou: pode. E chegou lá, ele tem contato com esse jovem, que era um jovem muito rico, e esse jovem relata para ele que teve contato com Jesus, teve uma oportunidade muito grande de se transformar, mas deixou essa oportunidade passar, e que a vida não tinha mais sentido para ele, que o sentido da vida agora era andar pelos mares até o fim da vida. Mas aí Lucas diz para ele que já ouvira falar do referido Galileu, e que Lucas acompanharia ele sempre que pudesse na busca de informações, que ele começaria suas anotações. Então, segundo esse livro, essas anotações começam a partir desse contato com o jovem rico, que a partir desse momento ele se recupera e começa a fazer anotações e traz para Lucas, e Lucas começa a redigir os seus evangelhos. Depois Lucas parte também, né, em busca do mestre, e tem muitas informações. Esse livro não fala de nenhum contato de Lucas com Paulo. A única informação que tem nesse livro foi do irmão do Lucas, que era filho de Deodoro, que chamava Prisco, que dizia que tinha um judeu que era perseguidor dos cristãos, mas que na sua perseguição ele havia tido uma transformação e estava na difusão do evangelho, mas ele não consta nesse evangelho aí, encontro de Lucas com Paulo. E o que consta é que Lucas, até por uma facilidade que esse jovem rico concedeu para ele, conheceu Maria em 2 oportunidades e fez todas as anotações. Então, assim, apesar de um pouco contraditório, é um romance muito interessante. Quem puder, tiver a oportunidade de ler as entrelinhas dele, eu acho que agrega em muitos detalhes, né? Apesar que ela diz ser uma pesquisadora, ela não fala em que livro que ela se embasou, em que livros, né, ela se embasou tais informações. Diferente, né, das biografias que a gente lê, que é mais embasada cientificamente. Antes de eu passar, parece que a Ana levantou a mão, né? Isso. Ana, fica à vontade. Eu li esse livro há muitos anos mesmo. Até quem me emprestou foi a Marleninha. Faz mais de. Faz bem uns 40 anos que eu li. Ele é um best-seller. Mas jamais esqueci. Porque é um livro marcante. E ela fala que é tudo baseado em fatos reais, né? E é um romance maravilhoso, que assim como o Hernani, eu recomendo também para vocês lerem, porque é lindo esse livro. Maravilhoso. Nossa, eu não lembrava, Ana, que fui eu que te emprestei. Esse livro é maravilhoso. Eu também não. Você está aí, minha linda. E eu emprestei para uma pessoa e a pessoa não me devolveu. Mas eu devolvi. Não, eu sei para quem eu emprestei. Sim. Mas foi a Marlene que emprestou. Maravilhoso, gente. Lê que vocês não vão arrepender. Só isso. Eu acho que a título de conhecimento vale a pena ler sim, viu? Apesar dele ser bem extenso, acho que vale a pena. Vale. Pode pular, Ramon, para o próximo. Gente, a relação de amizade entre Lucas e Paulo. Na minha opinião, eu queria ter começado essa explanação a partir daí, viu? Porque
eu descobri que o mais importante na vida é a amizade mesmo, viu? E pra gente, antes da gente entrar nessa amizade fantástica, a gente tem que fazer uma reflexão. Deus, que é o Criador, ele realiza tudo através da criatura humana, né? Mas ele poderia fazer pessoalmente, né, e com mais perfeição, tudo o que nós fazemos, com a mais perfeição possível, né? Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso, ele é a inteligência suprema, ele não depende da contribuição humana para realizar qualquer obra na sua criação. E se nós não tivermos essa consciência, às vezes a gente pode exagerar um pouco na importância da nossa contribuição. Por isso que é interessante a gente ressaltar isso. Outro ponto é que o seguinte, que vem na consequência disso. Se Deus conseguiria fazer tudo pessoalmente, e muito melhor, por que Deus age, então, através dos seus filhos, né? E essa pergunta, ela é fundamental para a gente entender qual foi o papel de Lucas, né? E quem ele era, qual o seu impacto que ele teve no cristianismo primitivo, e principalmente, qual o papel que ele teve na vida de uma pessoa importantíssima para o cristianismo, que é Paulo. E a resposta disso é que Deus usa nós como intermediário na sua criação para colaborar na sua obra. Porque o que ele quer ver mesmo, gente, é a união dos seus filhos. Isso é o mais importante para Deus, né? O trabalho que ele nos entrega é o meio de unir os seus filhos. Porque quando os corações se unem, né, e a gente já parte para Lucas e Paulo, no trabalho no bem, eles constroem uma história. E essa história de afeto, de amizade e de amor, né, isso aí é algo que a gente não consegue nem quantificar. Então, quando a gente fala de Lucas, né, é falar dessa profunda amizade, desse afeto entre essas duas criaturas que Deus uniu na Terra, né, que é Paulo e Lucas. E a gente estudando a vida desses dois, a Lucélia vai falar de Paulo, hoje eu vou falar de Lucas, mas não tem como não falar de Paulo. A gente percebe que não é uma amizade ligeira, né, uma amizade que perdurou apenas por décadas, né? Para a gente ter noção, assim, é uma amizade muito profunda. Tanto que Paulo, quando está lá no finalzinho da sua vida, lá em Roma, que não tem jeito mesmo, que ele vai ser decapitado, na carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, ó, porquanto, Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Então a gente vê que Lucas é o fiel companheiro de Paulo. E Emmanuel diz que esse momento Paulo chorava copiosamente, né? Porque nos momentos mais difíceis de Paulo, né, apesar de todos os martírios, de toda a dificuldade, né, para levar a sua missão ao final, lá estava o amigo Lucas. Lucas estava em todas. Se a gente assistir aquele filme lá, né, que está até aí na foto, que é o Paulo, apóstolo do Cristo, a gente percebe o tanto que Lucas era fiel a Paulo. E o tempo passa, né, gente? E nós estamos aqui, né, de forma virtual, falando e tentando buscar um pouquinho desse amor, desses dois abnegados, né? E esse evangelho só chegou até hoje, e até hoje ele provoca em nós uma comoção por causa dessa relação que foi construída por essas duas pessoas aí, maravilhosa, né? E toda vez que a gente abre um evangelho, né, e a gente vai falar aqui o evangelho de Lucas, nós adentramos nessa vibração. É muito interessante, né, que eu estou desde ontem estudando essa questão de Lucas, o tanto que a gente entra nessa vibração, né? É muito interessante.
E se a gente for pensar bem, a doutrina espírita deixa isso muito claro para nós, né? Dessa questão da vibração. Lucas e Paulo, eles estão vivos. Eles estão operantes, né? E essa amizade com certeza continua, esse trabalho está lá em outras esferas, dando prosseguimento, né? Eles devem estar fazendo o que hora dessa, né? Nós estamos aqui num domingo estudando, mas eles devem estar com projetos muito grandes, com certeza, né? Então o que a gente percebe, né? Que o afeto e os laços da alma é o mais importante mesmo na nossa vida, as relações que a gente faz aqui. E o Haroldo, ele disse uma coisa muito interessante, uma palestra que eu assisti dele. Ele diz o seguinte: Jesus não convida pessoas para fazer coisas. Jesus convida primeiro as pessoas para que elas criem laços afetivos. Então, depois que os laços afetivos são criados, né, aí sim que o Cristo pede alguma coisa como fruto dessa união. É aí que o fruto pode ser um trabalho, né, se a gente for falar da forma espírita, um trabalho de caridade, o passe, uma palestra, a mediunidade. Mas se esse fruto não tem a árvore, gente, ele não perdura. E essa árvore é a amizade, né? Essa árvore que vai manter a vitalidade, as relações de amizade, né, em nome do Cristo, é que vai manter toda essa vitalidade. Então, é uma obra que só fica de pé quando há fortes relações de afeto entre as pessoas, né? Parece que o Ramon quer falar alguma coisinha aí. Desculpa, Ramon, demorei para... Não, tem uma frase no Livro dos Espíritos que tem refletido muito. Que o Kardec fala lá, que, não sei se no Livro dos Espíritos ou dos Médiuns, quem souber me fala, que esses espíritos superiores, eles têm um enorme prazer de ajudar a gente. A gente esquece disso, né? A gente se sente assim, eu sou muito pequenininho para esses espíritos que estão lá em cima me ajudar. Não, não é não. Jesus ajuda cada um da gente, né? Não é nem só eles, não é Jesus também, né? Só queria falar isso porque é uma coisa que eu tenho refletido muito, viu? E no próximo slide, Ramon, passa aí que você vai ver um relato que tem no livro de Humberto de Campos que reforça isso aí que você falou. Lúcia, você pode ler, por favor? Claro. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, página 80. Tá vendo, gente? Aí vem mostrar aí o que são esses afetos da alma, né? Jesus deixava bem claro isso, né? E a gente às vezes pensa que a gente é insignificante, que a gente não faz nada. Mas quando a gente se une, a gente consegue fazer muita coisa. E às vezes eu fico pensando no nosso grupo aqui, né? A gente tá tão longe, mas a gente já tá há tanto tempo junto, por quê? Porque a gente já tá formando uma raiz forte nessa árvore, né? E é interessante, se o Ramon quiser passar também na outro slide, e olhe como que deu junto as coisas, né? Vamos lá. A igreja tornou-se venerável por suas obras de caridade e pelos fenômenos de que se constituíra organismo central. Viajantes ilustres visitavam-na cheios de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de benemerência social. Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem, de nome Lucas. De passagem pela cidade, aproximou-se da igreja animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Sua atenção fixou-se, de modo especial, naquele homem de aparência quase rude, que fermentava as opiniões, antes que Bernabé empreendesse a abertura dos trabalhos. Aquelas atitudes de Saulo,
evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionaram-no a ponto de apresentar-se ao ex-rabino, desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Pois não, disse o apóstolo satisfeito, minha tenda está às suas ordens. E enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenhavam diariamente em proveitosas palestras concernentes ao ensino de Jesus. Retomando aos poucos seu poder de argumentação, Saulo de Tarso não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas do livro Paulo e Estevão. Pessoal, esse aí é um pedaço onde que a primeira vez que Lucas, né, entra na igreja de Antioquia. Interessante que diz que quando ele entra, Paulo, ele está arrumando as cadeiras. Tá arrumando as cadeiras lá nessa igreja. Foi a função que foi dada para ele, né? Começar o trabalho de uma forma simples, né? Onde frequentavam pessoas que tinham os mesmos costumes que ele, né? Praticamente na mesma região lá. E foi preciso que ele iniciar dessa forma, né? Para depois, mais tarde, né, enfrentar as diversidades das peregrinações dele, né? E ele tá lá, arrumando as cadeiras, de repente chega uma pessoa, com certeza era um médico, tinha um porte, né, apresentável, né? Uma pessoa que conhecia o mundo inteiro, porque naquela época o mundo era só o Mediterrâneo. Esse médico entra, né, e por obra do destino, né, e a gente sabe que não é destino, como o Haroldo diz, né? Destino é quando Deus faz e não assina. E Lucas, quando chega na igreja lá, vê Paulo, eles se conhecem e começam a conversar. E ele fica vislumbrado da forma com que aquelas pessoas vivem, né? E principalmente com Paulo se inicia uma grande amizade, né? E, consequentemente, se inicia aí o Evangelho de Lucas, com essa maravilhosa amizade que durou para a vida inteira. E foi engraçado que nessa igreja de Antioquia que surgiu o termo cristão. Lucas, numa oportunidade, pergunta para eles, né? Quem são vocês? E eles dizem, né? Os homens do caminho. Aí ele fala, mas que caminho? E essa pergunta foi intrigante, porque pode ser vários caminhos. Mas eles respondem, é o caminho do Cristo. Aí ele fala, bom, se é o caminho do Cristo, então, vocês são os cristãos. E a partir daí que surge o tema para denominar aqueles que seguiam Cristo de cristãos, né? Porque antes eles eram chamados de vários termos, né? Nazarenos, galileus, santos, irmãos do caminho, e daí por diante. E então foi aí que surge a expressão cristãos que nós usamos até hoje, né? E iniciada essa amizade, né? Lucas continua com seus trabalhos como médico em navios, e Paulo inicia aí a sua missão de propagação do Evangelho do Cristo, fundando aí as novas comunidades. Pode passar, ó. Certa vez, Paulo, Silas e Timóteo estavam em Troade quando Paulo, numa visão significativa do Espírito, viu um homem da Macedônia que identificou pelo vestuário característico a acenar-lhe ansiosamente, exclamando: "Vem e ajuda-nos." Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7. Paulo vê um rapaz fazendo as compras e identifica que era Lucas. Eles se abraçaram alegremente e conversaram sobre o objetivo da excursão. Paulo fala para Lucas que precisavam ir à Macedônia, mas estamos sem dinheiro. Quanto a isso, respondeu Lucas com franqueza, não te preocupes. Se não tenho fortuna, tenho vencimentos. Seremos companheiros de viagem e tudo pagarei com muita satisfação. A palestra prosseguiu animada, relatando o antigo hóspede de Antioquia as suas conquistas para Jesus. Nas suas viagens,
havia aproveitado todas as oportunidades em prol do evangelho, transmitindo a quantos se lhe aproximavam os tesouros da Boa Nova. Quando contou que estava só no mundo, com a partida da genitora para a esfera espiritual, Paulo fez-lhe nova observação, acentuando: ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação. Passada a surpresa, Lucas acrescentou um tanto indeciso: sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Mas quem foi Jesus, senão o divino médico do mundo inteiro? Até agora tem curado corpos que, de qualquer modo, cedo ou tarde hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir, até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Lucas meditou seriamente nessas palavras e replicou: tens razão. Esse, então, foi o convite, né, principal que Paulo fez para Lucas. E a partir desse momento aí, aquela amizade que já era forte, ela se fortificou ainda mais, né? E a partir de aí, Lucas vai ser companheiro de Paulo em todos os momentos, né? E ao longo dessa peregrinação, Paulo foi pro deserto, né? Quando ele volta, ele passa por Éfeso, encontra Maria de Nazaré. Aliás, antes, né? Quando ele encontra, antes de falar isso para Paulo, né? Ele já tinha anotado todas. Desculpa, Paulo. Isso aconteceu antes dele falar com Lucas. Paulo já tinha anotado, né? Todas aqueles relatos que ele teve com Maria, né? E Paulo tinha vontade de voltar outra vez, né? Porque sentia que tinha muita coisa ainda para anotar dos relatos de Maria. Porque, pelo que tudo indica, Paulo, que tinha a intenção de fazer o evangelho, né? Mas isso, nos planos de Paulo, seria após a realização de um sonho que ele tinha de ir para Roma e difundir a boa nova do Cristo naquela cidade. Mas o que acontece? Aí o Paulo tinha esse desejo, né? E Lucas sempre do lado dele, Lucas sabia isso. Mas que ele recebe uma carta do Tiago Menor. E nessa carta, o Tiago Menor roga para ele ir para Jerusalém, que precisava muito da presença dele lá. E ele, percebendo a urgência, né, vai para Jerusalém e ele vai para nunca mais voltar, né? Vamos falar assim. Foi uma das últimas viagens dele livre, né? Se é que ele era livre, né? Que ele mesmo falava, né? Eu, prisioneiro do Cristo. Aí ele foi preso, né, lá em Cesareia Marítima e recebe a visita de Lucas. Aí ele pega e fala, bom, coloca o próximo slide, acho que vai ficar mais fácil do que eu comentar. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo,
para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes, e assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Justamente. Ele percebeu, né, que estava demorando muito o julgamento dele lá em Cesareia Marítima, né? Aí ele teve o pressentimento que ele não ia sair daquela situação, não. Ele que, durante a sua peregrinação e divulgação do cristianismo, tinha saído de cada prisão, né, de cada apedrejamento, de cada situação difícil. Naquele momento, ele teve uma intuição que não ia sair dela, não. Aí Paulo entregou as anotações para Lucas, né, passando a incumbência dele de fazer o evangelho. E ele diz a Lucas, né, ó, tem muitos pontos aqui que nós precisamos fazer. Eu estou preso, você está livre, vai e faz essa pesquisa aqui para a gente fazer esse evangelho. E o que acontece? Lucas vai, tem com Maria, faz uma pesquisa muito grande e volta, e Lucas ainda está preso, não foi julgado ainda. Aí Paulo viu aquelas anotações, tudo, ficou maravilhado, né? E conforme a gente leu ali, fala assim, ó, não, agora, sabe o que você faz? Vai e faz um relato da vida dos apóstolos. Ah, os leitores, os cristãos daqui para frente precisam entender como que funcionou essa questão aí do surgimento da igreja após a crucificação do Cristo, né? Aí o que acontece? Paulo, né, nesse meio tempo, apela para César, né? E vai para Roma. Aí quando ele vai para Roma, quem que está no navio? Lucas de novo. Aí Lucas vai estar com ele até no final mesmo, né? E coloca o próximo slide, Ramon. Eu coloquei aquela carta de Paulo ao Timóteo que eu li no começo lá. Carta de Paulo a Timóteo. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Então isso aí reforça, né? Reforça o que eu tinha dito lá da fidelidade, do companheirismo, do comprometimento que Lucas tinha com Paulo e com a disseminação da Boa Nova, né? Do Cristo. Próximo slide, por favor. É o Evangelho de Lucas, né? Eu coloquei do Evangelho de Lucas. Só para ilustrar um pouco como Lucas, então, faz o Evangelho, com as anotações de Paulo, né? Na nossa reunião passada, eu acho que até a Lucélia e o Ramon, eles disseram, né, que os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados sinóticos, por conterem uma grande quantidade de histórias que são em comum, e têm até a mesma sequência. E algumas vezes eles utilizam até as mesmas estruturas de palavras, né? Então, o Mateus é o primeiro evangelista, né? Esse evangelista, o Mateus, ele busca fortalecer a fé dos cristãos, né, de origem judaica. Para ele, no evangelho dele, Jesus é visto como mestre, modelo, né, instruído no reino divino. E o evangelho de Mateus é o que mais percebe Deus como Pai, né? Como verdadeira justiça, como caminho. O Mateus enfatiza muito a questão de transmitir aos judeus que Jesus era o Messias prometido. Essa é a característica do Evangelho de Mateus, só para a gente dar uma pincelada. O Evangelho de Marcos é o segundo, né? Ele é conhecido como sendo o evangelho mais simples, ele é mais compacto, e ele mostra Jesus poderoso nas ações. Ele coloca ênfase nas ações de Jesus e o seu público provavelmente tenha sido os romanos. O Evangelho de João destoa, né, dessa questão, porque é um evangelho mais teológico, escrito por aqueles que já eram convertidos, e foi o último evangelho, ele não entra como evangelho sinótico aí. Mas o Evangelho de Lucas, né, que
que é um desses sinóticos, ele tem uma linguagem própria. É um evangelho assim mais rebuscado, porque ele era médico, e sem contar também que Paulo, né, era um doutor da lei, então fizeram uma escrita muito mais rebuscada. E pelo fato de Lucas ter escrito, né, complementado, e ele trabalhava em navio, ele é um evangelho cheio de expressões náuticas. O Haroldo que fala muito isso. Na tradução dele, ele coloca comandante, proa, atracar, arcorar, zarpar, né? Ele usa o conteúdo do universo dele lá, que era das grandes viagens. Como eu já disse, é o terceiro evangelho, né? É o evangelho mais extenso, tem 1151 versículos, possui a maior quantidade de material exclusivo. Mesmo ele sendo sinótico, né, as passagens que constam no evangelho de Marcos e Mateus, o de Lucas tem muito mais material do que no evangelho de Marcos e Mateus. Ele foi escrito para os não-judeus, né, os gentios, e ele dá uma ênfase muito grande na misericórdia divina, e ele demonstra, através da salvação trazida por Cristo, que aqueles excluídos, né, também fazem parte de todo o contexto aí da salvação. O Lucas ele tem uma narração bem coordenada dos fatos. Ele afirmava que seus relatos eles versavam sobre as narrativas de testemunhos oculares, né? Ele afirma também que certas pessoas, ainda vivas naquela época, tinham visto coisas que ele tinha escrito, né? E aquilo que Jesus fizera e dissera era crido com máxima firmeza. Lucas afirmava ter feito cuidadosa investigação, né? E tendo descoberto evidências significativas e confirmações do que estava escrevendo. Lucas usou o Evangelho de Marcos como principal esboço histórico, né? Ele deve ter ficado muito satisfeito, né, mediante suas investigações, do que ali estava contido. Lucas, por ser médico, provavelmente teria mostrado-se sóbrio e cuidadoso, não se deixando arrastar por relatos entusiastas ou fanáticos. E Lucas estava em posição imensamente melhor para conhecer a situação e história do cristianismo primitivo, pelo fato de ser uma pessoa muito desperta, né, uma pessoa com muito conhecimento também. O outro livro de Lucas é o Atos dos Apóstolos. Você pode dar um enter aí, Ramon? Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. A gente vai estudar ele depois desse nosso início, né, do estudo dos apóstolos. O gênero dele ele é totalmente diferente dos outros do Evangelho. Ele não é nem um Evangelho, nem carta, nem revelação profética. Dentro da literatura religiosa, ele configura um tipo especial de escrito. Mas os seus seguidores, né, em caso especial, após a crucificação, colocaram ele no Novo Testamento. Ele foi colocado no Novo Testamento também. O que faz de Lucas um dos autores que mais contribuiu com os escritos. Lucas é responsável por 1/4, mais precisamente 27,1% de todo o Novo Testamento, muito próximo aos 29,4%, que é o material que é atribuído a Paulo. Então, são relatos do cristianismo primitivo, acontecidos com os apóstolos, desde a crucificação de Jesus, até um pouco antes do incêndio de Roma, que foi ocorrido em 64. E os Atos dos Apóstolos compreendem uma pesquisa de 30 anos. Então, 30 anos de história do cristianismo. A leitura, né, dos Atos dos Apóstolos está no Novo Testamento, né, e ela é uma leitura muito agradável, instrutiva, e muitas proposições aqui vão aparecer para nós nesse pequenino livro. Diz que é pequenino, mas tem um valor extraordinário, né, pelo seu fator histórico, pela missão apostólica, e com certeza nós vamos ter muito conteúdo para estudar nesse livro aí, entender muito melhor como funcionava a igreja primitiva, como que era o amor do Cristo pelos seus seguidores.
Agora, dá um enterzinho, Ramon. Eu anotei algumas curiosidades aí, pessoal. Pode dar outro enter. Lúcia? Tanto o Evangelho quanto o Ato dos Apóstolos foi atribuído a Teófilo, que pode ser atribuído a uma pessoa real ou não, já que Teófilo pode ser interpretado com a junção de duas palavras, Theo, que significa Deus, e Filos, que significa amigo, amigo de Deus. Seria, na visão de alguns, inclinado a todos os que se inclinam para Deus com amizade. Lembra que a gente estudou isso quando a gente começou o NEP? Foi a introdução, né, que a gente estudou isso, todo mundo trouxe pesquisa, quem seria esse Teófilo, né? Seria um amigo especial, ou seria algo que não seria ser humano, que no caso é aqui, né, que é a interpretação que está transparecendo aqui, que seria amigo de Deus, né, uma visão inclinada a todos que se inclinam para Deus com amizade. Então, esse Teófilo, a visão aí, a interpretação mais entendida seria essa. Ramon? Lúcia? Depois de meia-noite, na véspera das grandes festividades com que a administração pública desejava assinalar a reconstrução do grande circo, o dono da casa, a esposa e Paulo de Tarso foram presos, escapando Lucas pelo fato de pernoitar em outra parte. As 3 vítimas foram conduzidas a um cárcere do Monte Esquilino, dando provas de poderosa fé em face do martírio que começava. Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Nota de Emmanuel. Pessoal, eu coloquei isso aí como curiosidade, porque se vocês lerem o livro Paulo Estevão e até o próprio Atos dos Apóstolos, toda vez que Lucas era preso, ou Lucas não estava naquele momento, ou Lucas não era preso, eles não prendiam Lucas. Passa o livro inteirinho e Lucas está lá sempre do lado de Paulo, mas nada acontece com Lucas. Aí a gente vê na providência, né, o tanto que Deus também coloca as pessoas certas. A gente não sabe se é pelo status dele ou pela perspicácia dele, mas Lucas não tem relato nele de que ele foi preso, de que ele foi apedrejado, essas coisas assim. Então é uma curiosidade. Próximo. Lucas foi o primeiro trovador de Maria de Nazaré. Somente para Lucas, Maria revelou o Magnificat, também conhecida como Canção de Maria ou Canto de Maria, que contém as mais nobres palavras de qualquer literatura. Então a gente também já estudou isso, né? Até a Ana trouxe para nós, a gente estudou bastante sobre isso aí, sobre o Magnificat. Ele só está presente no Evangelho de Lucas. Maria, então, relatou esse cântico que ela fez, né? Quando o bebê mexe na barriga dela, quando ela tem aquele encontro com Isabel, apenas para Lucas. Então é uma curiosidade. E a última curiosidade. Tradição cristã defende que Lucas foi o primeiro iconógrafo e que terá pintado a Virgem Maria, Pedro e Paulo. É por isso que, mais tarde, as guildas medievais de São Lucas, na Flandres, ou a Academia de São Lucas em Roma, associações imitadas noutras cidades europeias durante os séculos XVI, reuniam e protegiam os pintores. Pessoal, isso aí eu li em várias pesquisas que eu fiz aqui que realmente ele era pintor. E essa curiosidade é interessante, né? Porque eu tinha vontade de ver um quadro pintado por Lucas. Deve ser maravilhoso. Com a inspiração, o contato que ele tinha aí com a espiritualidade superior, deve ser obra fantástica, né? Ramon? Conclusão. A principal característica de Lucas
não é ter sido médico, mas sim um grande peregrino e apóstolo do cristianismo nascente. Pelo seu evangelho e Atos, vê-se que era um homem ilustrado, de vistas largas, pois bem interpretava o movimento de reforma religiosa que se operou em seu tempo, movimento que mereceu todo o seu auxílio prestado à causa cristã com rara abnegação. Sua principal característica é a disciplina, a abnegação, o afeto, o companheirismo e o verdadeiro amor ao. Bom, pessoal, então esse aí é o último slide, tá? Em resumo, o que eu pude constatar aí desse, vamos falar assim, desse evangelista e discípulo de Jesus, companheiro de Paulo, que ele foi um peregrino e que sua casa era o mundo. Ele que vivia em navios e depois passou aí junto com Paulo ao início, né, das comunidades cristãs. E a principal mensagem dele é de que nós também somos todos peregrinos. Nós não moramos aqui, nós estamos aqui em uma grande viagem. E o nosso objetivo é fazer a vontade do Pai e seguir o caminho que nos levará à casa paterna. Eu penso que Lucas, juntamente com Paulo, estão nesse trajeto. E se eles não chegaram ainda na casa paterna, eles estão bem perto, tá bom? Queria agradecer a atenção dos amigos e pedir desculpa pela extensão aí, mas estudar esse discípulo, gente, foi uma maravilha. E se eu tivesse tempo, eu queria colocar muito mais coisas que eu tive acesso aí, mas nosso tempo é um pouco restrito. E eu queria agora abrir para os amigos, fazer algum comentário que achou interessante. Fiquem à vontade, nós temos 15 minutos ainda. Eu vou colocar rapidinho a pintura que você falou aí. Dizem que é essa aqui, eu não tenho certeza, tá? Como a gente tem muito material que a gente não sabe se está certo ou não. É. Mas vamos ver se dá para mostrar aí para vocês verem. Aí. Olha que maravilha, hein? Dizem que é essa, não sei se é verdade. Tá? Essa obra está na Igreja Santa Maggiore, em Roma. É numa das igrejas do Papa, que pertencem ao Papa. E eles falam que Lucas, por onde ele andava, ele carregava essa obra com ele. Naquele livro que eu fiz comentário para vocês lá, Lucas, o médico de homens e de almas, lá fala justamente isso, que ele carregava os instrumentos de pintura dele. Não fala que carregava os quadros, fala que eram os instrumentos, mas se tem instrumento, tem quadro, né? Com certeza. E que tanto ele carregava e que inspirava as outras pessoas e o admiravam. Olha só. E é uma coisa interessante, assim, sempre depois que a gente passou mais a ler, né, a gente começou a falar sobre a Anunciação de Maria, a gente leu sobre Lucas, né, é uma coisa assim, que eu percebi, desculpe a minha primariedade, né, nessa visão, é que eu acho interessante, Maria conviveu muito mais com João, né, que desde o momento, né, em que Jesus na cruz fala, eis o teu filho, eis a tua mãe, e criou-se essa ligação com Maria, né? A gente esperava que João descrevesse mais as coisas de Maria, mas é interessante como Lucas poetizou tanto vamos dizer, essa parte, né, a vida de Maria, como ele descreve, né, nos versículos dados por ele, né? É interessante isso. Levantou a mão, eu acho que a Lúcia e a Lucélia. Não sei qual. Pode falar, Lucélia, primeiro. Então, quanto à imagem, eu discordo que ela foi pintada por Lucas pelo seguinte, toda a imagem ela já carrega um tanto de modificações que foram agregadas à igreja, ao cristianismo,
tanto do lado grego, tanto quanto do helenismo quanto do romano. E como Lucas vivia naquela época, em meio à realidade, provavelmente ele não estava ainda contaminado, não é, com todo esse aparato que depois foi surgindo durante o curso do cristianismo, tipo a auréola, é, e todos os outros símbolos que nós estamos cansados de saber que não tem nada a ver com a igreja primitiva. Então, é muito pouco provável que se Lucas um dia pintou Maria, não foi dessa forma. Ele teria pintado Maria muito perto da realidade, não é, dele, da realidade histórica real do que hoje é apresentada nesse quadro. Então, a gente fica o quadro é mais uma tradição do que realmente uma realidade histórica comprovada tanto pela história como pela Bíblia. Porque, na verdade, a gente tem que se ater aos fatos históricos que comprovam os fatos bíblicos. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar dentro dessa cultura, não é? Que não tem nada a ver, que surgiu na medida que o cristianismo primitivo foi desvirtuado, não é? Legal. É verdade, porque a pintura está muito atualizada ali, né? Lúcia? É só assim um complemento ao que foi falado sobre o Teófilo. Eu estava pesquisando e esse Teófilo eu fiquei intrigada com ele. E eu achei um texto que fala o seguinte, que provavelmente o Teófilo foi um governador de uma província de Roma que se chamava Acaia. E ele era um recém-convertido ao cristianismo. E aí eu lembrei desse médico que você falou, dessa história do livro, que uma pessoa assim que ajudou muito ele, talvez pudesse até ser essa pessoa. E aí nesse texto fala o seguinte, que possivelmente o Teófilo nem era um nome real, porque era muito perigoso naqueles tempos você ser cristão. Então realmente aí vem duas palavras, Theo, né, que significa Deus, e o outro que significa amor. Então, quando Lucas escreve o Evangelho, ele escrevia para alguém que amava Deus, mas ele não podia utilizar o nome verdadeiro da pessoa devido ao dano que pudesse causar. E era costume naquela época, quando um jovem escritor, um que falava vários idiomas, quisesse deixar alguma coisa escrita, ele era patrocinado por alguém rico. Então, esse texto que eu li fala que Lucas escreveu para inicialmente assim para um amplo círculo de leitores de origem grega, gentios, onde o Teófilo seria o representante. E o Teófilo que distribuiria, ia ler, ia repassar para aqueles cristãos que haviam se convertido recentemente. Eu achei, assim, muito plausível essa hipótese. Verdade, a gente levantou essa hipótese, né, no nosso comentário, quando a gente estudou o Evangelho de Lucas, né, no início, mas existe mesmo, eu também pensei sobre isso, quando eu estava lendo aquele livro lá que eu te falei, que é O Médico de Homens e de Almas, que poderia ser. Mas ele morreu antes, tá? Ele morreu antes no livro, né? Antes de Lucas ter o acesso. Então poderia ser para ele, mas após o desencarne dele. Também é uma hipótese. Esse livro que você, a Ana e a Marleninha leram, é uma psicografia ou ele é uma
Assim, ela fala que é uma pesquisa. Ela fala que é uma pesquisa. Mas ela cita fatos, ela tem uma fundamentação histórica ou é uma pesquisa, sim, mas não cita fontes, documentos? Não cita Tá. fontes e documentos. Hernani, posso falar? Oi? Só para deixar o Ramon, que eu acho que ele levantou antes, um pouquinho antes de você. Pode deixar, Lucélio, depois eu falo. Pode ser, então, Lucélio. Ladies first. Tem que... Quanto a Taylor Caldwell, eu já li todos os livros dela, né, para Lúcia ter uma ideia. Ela é uma escritora imigrante americana e os livros dela são realmente interessantes, mas ela fica na categoria de romance. Romance, bem, eu quis frisar bem isso. Romance histórico, né? Romance, né? E nem seria romance histórico, dada a... Seria de ficção. Aí chama romance de ficção. Só a criatividade da pessoa. Só que tem um dado muito interessante nos livros dela, são excelentes, e tem alguns que eu quero até reler. Tem um de Atlântida, que eu até comentei no outro estudo, que ela fala sobre a Atlântida. E é interessante que ela escreveu o livro muito jovem. Isso eu já comentei, eu preciso ver na internet se realmente se comprova. Que ela escreveu muito jovem. Se ela fez isso, ela não tinha experiência de vida para escrever aquele romance. Era muito adulto. Então, ela seria uma pessoa assim, muito inspirada. Mas esse foi com 12 anos, ela fala que começou com 12 anos. Então, é esse romance que é de Atlântida que é atribuído a ela. Ela escreveu vários outros romances, são realmente muito bons. Mas o a gente tem razão. A gente não pode ler como uma livro doutrinário, psicografia, né? Mas, gente, é muito bom o romance dela. Todos são fantásticos, por isso que o Hernani ficou encantado. Eu li esses romances assim há muitos anos e tem alguns que eu ainda estou relendo. Vale a pena as pessoas realmente lerem. Legal. Ramon? Não, então, do Teófilo, na nossa reunião lá no outro grupo, o Vitor acho que estava presente já, surgiu a discussão no grupo assim, de que a gente pode interpretar como sendo os cristãos do mundo novo. Ou seja, somos nós. Ele está falando com a gente. Né? E aí ele tá dizendo de diversas formas por que a gente poderia acreditar naquilo, né? Como é que ele fez para codificar, como é que ele fez para escrever e assim por diante. Eu achei muito profundo essa ideia que surgiu lá no grupo, né? Legal se compartilhar, porque vai ao encontro do que diz aqui, né? Que seria uma inclinação a todos que se inclinam para Deus com amizade. Todo mundo que está buscando a Deus, então, seria um Teófilo. Muito legal. Somos teófilos, né? Somos teófilos. Marlene? Ficou longe, Marlene. Marlene, vem. Não, eu entendi errado. É neófito que é iniciante. Vocês estão falando de Teófilo, né? Teófilo é de Deus. Teófilo, eu conheci o seu Teófilo. Talvez Parabéns pelo seu trabalho, viu, Hernani? Gostei. Imagina. E parabéns para a Lúcia também, que leu muito bem. Agradeço. Achei que ficou muito extenso, aí a hora que eu ouvi, falei, vou ter que dar uma corrida, aí não deu para aprofundar muito, mas... Não, Hernani, está perfeito, parabéns, ficou não. Lúcia, já deixei meu presentinho para você, viu? Já? O livro, Médico de Idioma, está lá no grupo. Então, esse livro, a gente pode, assim, supor que seja uma canalização, já que ela tinha 12 anos? Não, ela começou com 12, foi 46 anos, parece que ela demorou para ler. Eu fiquei pensando muito sobre isso, viu, Lúcia? Seria um misto aí de mediunidade com lucidez, com canalização. Ela trouxe, né? Ela trouxe
essa coisa aí no espírito, né? Trouxe consigo. Às vezes até essa tarefa. Eu gosto de pensar, desculpa interromper, eu gosto de pensar assim também que essa turma deve ter acesso a muita coisa lá no plano espiritual, né? Em desdobramento, enquanto dorme, né? Porque eles têm uma arte muito especial, né? Então, eu acho que os bons espíritos devem aproveitar isso, né? Eu não esqueço esse livro, eu nunca li, preciso ler, mas me marca muito, porque a minha avó tem 85 anos, mãe do Mário, Marlene. Ela já deve ter lido esse livro umas 10 vezes. A hora que ela não tem nada para ler, ela lê esse livro. Olha só. Então, você vai encontrar pessoas de todas as idades, de todas as gerações. Quem tem contato com ele ama, né? Toca o coração. Né? Então, é muito bacana, singelo. Né? Bacana. Pode falar? Quando eu li os livros dela, eu nem conhecia o Espiritismo. E, na época, me fez pensar. Até hoje eu não cheguei a nenhuma conclusão, mas aquela impressão de que, gente, tem alguma coisa aqui, ficou. E eu nem era espírita. Não é por isso que o Ramon fala, ele impressiona em todas as idades. Gente, tem um dela que chama Anjo Mal. Ai, fantástico também. Muito bom. Muito bom, gente. Ela e aí, tem pessoal, o que mais? Paulo também, né? Como, Antônio? A Taylor tem um sobre Paulo. Diz que ela tem vários livros sobre a questão evangélica, assim. Eu não cheguei a pesquisar, não. Acho que eu já li. Só que é bem diferente do Paulo Estevam, viu? Né? Temos que tomar cuidado. Tem que ser uma leitura bem raciocinada, né? Para a gente não entrar um pouco no lado do fantástico. Pessoal, mas é isso, tá? Estamos no horário, às 18h30. E agradecer a todos que compareceram aí pela sua atenção. A Lucélia quer falar alguma coisinha? Desculpa, Lucélia. Eu acho assim, desde que a gente lê um livro, seja mediúnico, seja de que fonte que for, a gente tem que ler com cuidado, né? Porque se ele traz mensagens morais para o nosso crescimento, ótimo, vamos somar. A cautela é só com dados que não são comprovados historicamente, porque, do contrário, a gente vai começar a passar para frente algo como sendo um dado histórico comprovado, ou seja, biblicamente ou fora, mas tem que ser comprovado, que na realidade não é. Né? Como diz o Cosme Massa, a gente pode passar vergonha. Verdade. Isso aí. Ramon, você faz a prece para nós? Eu faço. Eu vou colocar um soneto que eu psicografei aqui durante a reunião no grupo. Ah, legal, legal. Pessoal, avaliar aí. Deixa eu só colocar rapidinho que já. É em áudio ou em texto, Ramon? É texto. É texto. Pronto, tá no. Lê aí para nós antes da prece. Eu acho que a leitora oficial aí podia ler. O próprio Ramon. Você quer ler, Ramon? Tanto faz, pode ser a leitura oficial também. Acho que fica melhor, né? Aí depois eu faço não sei se eu vou ter a mesma emoção de quem recebeu, mas vamos lá. Lúcia, tá sem áudio. Mas é porque eu não estou vendo a tela. Ela não vai com você tá usando o celular? Tá. Não, eu estou no notebook, mas não está compartilhando para mim. Não, é para você. Tá, eu ponho na tela. Boa. Tá. Melhor, você tem razão. Vamos lá.
Porque aí vai ser nisso. Telepatia, né? Eu achei que estava olhando o celular. Assim. É, que eu coloquei no grupo, eu não raciocinei de... Você tá vendo agora? Agora mesmo. Agora eu vi. Glórias consagradas, 7 de fevereiro de 2021. Não foi um marcionita um destes soberanos, nem foram os gentios com a liberdade, não foram judeus ricos ou seus publicanos, nem outros poderosos acerba potestade. Não foi só lindo sonho, enfim tarefa fácil, nem foi com vão requinte a se fazer notar. Foi com tal estrondo em tom tão violáceo, em golpe ou ferida, em pedras a brotar. Somente o testemunho em duros infortúnios, fazendo bem brotar, faz sede saciar, surgindo em forte luz um novo plenúdio. A força foi plasmada em almas consagradas, ao se desabrochar, sabendo confiar, em meio à dor profunda, as glórias são douradas. Soneto. Muito bem. Decassílaba. É um alexandrino. Depois você confere lá se tá certinho, então. Faz a prece para nós, Ramon? Vamos lá. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus por esse estudo maravilhoso que a gente teve, pelas lições que a gente recebeu, pelo convívio amistoso. Agradecer pela vida, pela saúde que não tem faltado para ninguém do nosso grupo. E agradecer a esses irmãos encarnados da esfera espiritual que se dedicam a nos ajudar para que a gente possa ter um aproveitamento adequado da nossa encarnação. E vamos rogar a Jesus que nos dê forças para a gente aproveitar isso, todo esse investimento, essas dádivas e essas oportunidades. Abençoa, Jesus, nossa semana, a nossa família, os nossos lares. E que assim seja. 12 sílabas. Pessoal, muito obrigado, então. Domingo que vem estaremos aí de volta com o nosso estudo sobre Maria. E vamos firme aí, que as coisas estão clareando, se Deus quiser. Daqui um dia nós estamos juntos lá, fisicamente, né, Antônio? Já liberou lá para nós, Antônio? Só Deus sabe quando. Só Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal. A Ana, ela ia fazer o estudo de André para a gente, mas ela não vai poder